O doutor José Geraldo vai falar para a gente sobre a importância, né, das vacinas. Depois nós temos a Soraya, nutricionista. A vacina está funcionando lá na outra sala, mas eles vão ficar até às 17 horas. Então, assim, não precisa fazer fila lá. Vamos aproveitando aqui, vamos dividir entre as duas salas, que está tudo certo. Esse evento, nós contamos com o patrocínio do Pardini e Labiclass. Né, o laboratório Humberto Abrão foi comprado pelo Pardini e se transformou no Labiclass. E nós já tínhamos um convênio com o Pardini, que foi estendido ao Labiclass, tanto para vacinas, quanto para exames. E uma coisa muito importante, que às vezes a gente não sabe, é que as vacinas, o atendimento a domicílio, na grande BH, eles não cobram, é gratuito. Tá? Então, assim, quem tomar hoje a primeira vacina, a primeira dose da herpes zoster aqui, quando for tomar a segunda, pode agendar com o laboratório. Você vai tomar em casa, sem custo. Você vai fazer um exame de sangue? Pode chamar, o convênio permite. Ok? Oi? Não tem taxa domiciliar. Tá? A partir de 60 anos não tem taxa domiciliar. Bom, então nós temos aqui o doutor José Geraldo Leite Ribeiro, pediatra, epidemiologista e mestre em medicina tropical. Graduado em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1980, mestrado em medicina tropical pela Universidade Federal de Minas Gerais em 2002, com especialização em epidemiologia pela mesma universidade e residência médica em pediatria, reconhecida pelo MEC. É professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Doutor José Geraldo, um prazer receber o senhor aqui. Boa tarde a todos. Uma vez eu fui fazer um curso de História da Medicina e chegou um cara todo invocadinho, com um chapéuzinho. É porque eu sou formado nisso, sou formado naquilo, aquilo foi me dando um nojo, que é meu estágio lá na Sorbonne de neurologia. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, de repente, ele tirou o chapéu, pôs na mesa. Mas o importante mesmo é que eu sou cruzeirense. Pronto. Pronto, já ganhou minha simpatia na hora. Bom, gente, eu agradeço muito o convite para estar aqui com vocês, né? E muito interessante, porque eu tenho uma experiência muito grande de doença infecciosa. Fui da área de controle de doença infecciosa da Secretaria de Estado muitos anos, onde eu me aposentei já. E é muito interessante a gente estar discutindo entre nós, né, na nossa faixa etária. Eu acho isso muito importante. Agora, eu trabalho para o Grupo Fleury, que hoje inclui Hermes Pardini, o Labiclass, o próprio Fleury, uma série de laboratórios no Brasil inteiro. Eu presto assessoria nessa área de vacina e, às vezes, faço palestras, reuniões científicas para a própria indústria farmacêutica. Então, é preciso a gente separar bem essas coisas, porque, antes de tudo, eu sou médico, e o meu compromisso com vocês é de verdade. Meu papel no Pardini não é vender vacina. Tá? Vender vacina é com as meninas. Meu papel é de treinamento, de elaborar as normas técnicas, né? Então, a gente tem que ter esse envolvimento de confiança. Tá? Agora, de qualquer forma, eu vou deixar meu e-mail pessoal. Tá? Se alguma coisa vocês considerarem que ficou, eu não aceitei muito isso, eu queria algum lugar para conferir isso que você falou, vocês fiquem à vontade. Tá? Bom, por que que na nossa faixa etária as infecções são mais graves? Por que que tem mais câncer na nossa faixa etária do que no jovem? O que que tem de diferente? Tá?
O diferente é que, a partir de 50 anos, nosso sistema imunológico ele vai diminuindo a capacidade dele de responder à infecção. Isso chama imunossenescência, é o nome científico, né? Não é só isso, a gente vive num processo de inflamação mais ou menos constante, que facilita também as infecções. Nós costumamos ter comorbidades, né? Então, eu brinco muito, a pessoa acima de 60 anos falar que não tem nada, né? Eu truco, porque nem que seja o calcanhar doendo, tem, né? A gente tem diabetes tipo 2, a gente tem hipertensão, isso tudo se soma à nossa idade e faz com que as infecções possam ser mais graves na nossa idade. Tá? Então, é por isso que nós que vamos, daqui muito pouco tempo, né, nos tornarmos um país com uma proporção enorme de pessoas maiores de 60 anos, que hoje a imunização do maior de 60 anos tem a importância que, há 40 anos atrás, quando eu entrei na Secretaria de Saúde, a gente dava às crianças, porque é ali que estava a maior mortalidade. A primeira campanha de pólio que eu trabalhei, Minas Gerais tinha 4.600.000 crianças menores de 5 anos. Hoje tem menos de 1.700.000. Tá? E, ao contrário, nós fomos melhorando a capacidade de sobreviver com as vacinas, com a assistência médica, e, ao contrário, se você for contar os maiores de 60 anos, eles só aumentam. Então, tem uma importância de proteção individual. Eu quero me proteger pessoalmente, né? E tem uma importância também do ponto de vista, hoje, de saúde pública. E o Programa Nacional de Imunizações, que é um dos melhores do mundo, né, precisa melhorar nessa faixa etária acima de 60 anos. Faltam vacinas no SUS que muitos países já utilizam nessa faixa etária, né? Claro que isso demanda investimento, próprio quantitativo de vacinas no mundo não é muito grande, tem que ter planejamento. Mas o SUS, em termos de vacina, eu participei da construção do SUS em Minas Gerais, da Estratégia de Saúde da Família, sou uma pessoa que vim de lá, né? Por isso eu falo com muita tranquilidade. Parte de vacinação de maior de 60, nós estamos muito atrasados, né? Muito atrasados mesmo, nós vamos ver. E o problema dessas doenças, que a gente pode evitar com vacina, na nossa faixa etária, é que não é só a fase aguda. O que um montão de estudo mostra é que, se eu for internado por uma doença respiratória, então tiver um quadro respiratório grave, seja por vírus, por bactéria, daí para frente a minha qualidade de vida cai. Eu me recupero, eu posso voltar a fazer muita coisa que eu já fazia, mas nunca mais serei o mesmo de antes desta internação. Tá? E isso aumenta, porque eu penso, não sei a opinião de vocês, se fala muito em sobrevida, quero viver até 150 anos, 200, eu quero, mas com qualidade, né? Sendo capaz, minimamente, de fazer as coisas que me dão prazer. E essas infecções, elas podem prejudicar muito isso. Tá? Outra questão, às vezes a gente não imagina que uma infecção respiratória, uma herpes zoster, possa comprometer outros órgãos. Então, é muito comum, depois de uma infecção dessa, eu ter complicações cardíacas, quer dizer, ficar como sequela, né? Eu recupero da infecção,
mas passo a ter problemas cardíacos que eu não tinha, do sistema nervoso central. A gente vai ver um pouquinho, que eu não quero cansar demais de vocês. E esses vírus respiratórios têm um outro problema. Nós temos uma virose dessa, ela abala a nossa capacidade de responder às bactérias. Então, toda vez que eu tenho uma epidemia de gripe, isso é seguido por uma epidemia de pneumonia por bactéria. Então, tem processos que acontecem que vão facilitar. É como o pessoal falava antigamente, né? Ele teve uma gripe muito forte que virou pneumonia, né? Mas, na verdade, o que é? A infecção viral prejudica nossas defesas, principalmente respiratórias, e o pneumococo, que é a principal bactéria que causa pneumonia, ele já está ali, ele se aproveita disso, né? E aí a gente tem pneumonia como consequência. Então, a gente fala de cada doença um pouquinho, da importância da vacina, mas lembrar que tudo isso está muito interligado. Tá? Não é só, eu não estou evitando só aquela doença. Tá? Então, dado oficial de Belo Horizonte, tá? Nós temos um sistema de vigilância epidemiológica. Qualquer paciente que interna com doença respiratória, o hospital chama a vigilância epidemiológica, colhe o material e a FUNED tenta diagnosticar, né? Qual foi o vírus, qual é a bactéria que levou essa pessoa à internação. A gente não pode continuar com aquela coisa, isso é uma virose. É uma virose, mas que vírus? Tem vacina? Não tem? Né? Então, ali em cima estão os maiores de 60 anos. Essa faixa quase preta, que era um verde escuro, é a Covid-19. Tá? Mas a epidemia não acabou? A epidemia acabou. Epidemia é quando você tem um número de casos da doença que supera a sua média dos anos anteriores. A doença não acabou. Então, Covid-19, nós no serviço privado nem temos vacina para Covid-19, ela é feita no SUS, né? Covid-19 disparado é a responsável ainda por internações por doença respiratória grave em Belo Horizonte. Tá? Em segundo lugar, ali no verdinho claro, vem esse tal vírus sincicial respiratório. A gente fala VSR, porque é meio trava-língua, né? Ah, é um vírus novo, não é nada. Ele está aí com a gente há séculos. O que é novo é você ter vacina para ele. Por isso que não se falava muito nele. E os outros coloridinhos lá é vírus da gripe. Então, são esses 3 vírus que causaram a internação de belo-horizontinos por doença respiratória grave. Ah, isso é dado público, não tem interesse comercial nenhum aqui. Tem que fazer um lembrete. Ah, então gripe, influenza é pouco. Não. Lembrar que influenza, boa parte dos maiores de 60 anos estão se vacinando todos os anos. Se eu parar de vacinar, aquele coloridinho que é pouco ali, ele aumenta absurdamente, né? Então, apesar da vacinação, ainda há aquele quantitativo de internações pela gripe. Tá? Muito bem, então, primeiro conceito importante para a nossa saúde nesse momento, Covid-19 não acabou. O que está acontecendo com esse vírus? Esse é um vírus novo de verdade. E quando o vírus é novo, ele não está estável, ele está mudando o tempo todo. Ah, mas eu já fiz vacina Covid, devia estar protegido. Devia não, você está. Mas para aquele vírus lá de trás com o qual foi feita a vacina. Só que de lá para cá, ele vai mudando, né? E nós que temos mais de 60 anos, nós podemos até ficar protegidos
por uma vacina de Covid que não é exatamente aquele vírus que está circulando. A vacina consegue proteger de forma grave, só que essa proteção dura uns 6 meses. Tá? Por isso, para que tanto reforço? Da mesma forma que eu tenho que vacinar para a gripe todo ano. Por que eu tenho que vacinar para a gripe todo ano? Porque todo ano o vírus da gripe está diferente. É um outro vírus. A vacina do ano passado não serve mais. Tá? Então, a mesma coisa está acontecendo com o Covid-19 agora. Nós sabemos que tem muita resistência, muito medo, tudo que é novo deixa a gente realmente com medo, né? Mas, infelizmente, em vacina hoje, há envolvimento político, um tanto de gente de entendido falando no YouTube, falando engraçado. Tem mais ou menos 40 anos que eu vou em todos os congressos de infectologia, de vacina do Brasil o tempo todo. Eu nunca vi essas pessoas lá. Que especialistas são esses que apareceram assim e falando um monte de bobagem, né? Vacina que nós temos hoje para a Covid, ela é produzida pela Moderna, que é um laboratório americano, e é vacina RNA. Por que ficou com vacina RNA? Porque ela se mostrou a mais eficaz e a mais segura. Eu queria fazer Coronavac, do Butantan. Ótima vacina, salvou milhões de vidas. Só que acima de 70 anos, protegeu muito mal. Enquanto as vacinas de RNA, você tem cortes acima de 80 anos que ela protege muito bem. Tá? Então, ela se mostrou mais eficaz, se mostrou mais segura. Esse trabalho aí, eu pus um resumo, pegou tudo que desconfiaram que vacina RNA causava e estudou a fundo. E a conclusão foi: nenhum evento adverso grave que se atribuiu a essa vacina era verdadeiro, com exceção de miocardite, uma inflamação no coração que pode acontecer pós-vacina RNA. Mas, veja bem, acontece em um caso para 1 milhão de vacinados. E muitos casos tratados em casa, nenhum óbito. Com a doença, se a gente não vacina, são 40 casos por 1 milhão. Quem tem mais essa complicação é homem jovem. E sabe quantos casos de miocardite acima de 40 anos foram detectados pela vacina? Nenhum. Eu tenho um morador do meu prédio, senhor idoso, cardiopata, falou assim: ô Zé, infelizmente eu não vou poder vacinar a Covid, porque meu cardiologista falou que se eu tiver miocardite é um perigo. Ele falou para eu não vacinar, não, né? Aí eu pensei comigo, esse colega está querendo perder os clientes dele, né? Porque se o cara não pode ter miocardite, ele deixa sem vacina, sendo que acima de 40 anos esse risco não existe, né? Então, uma vacina que se aplicou assim, bilhões de doses num período de curto espaço pequeno, em países que têm uma vigilância de evento adverso espetacular, como o Reino Unido, o Brasil e outros países, e se mostrou das vacinas mais seguras que a gente conhece. Negócio de mudar a genética da gente, tal, isso eu não vou nem comentar, porque o leigo pode ficar preocupado, mas alguém que tem estudado algum curso de saúde falar uma bobagem dessa não merece nem comentário, né? Porque RNA mensageiro não tem nada a ver. Bom, gripe. Gente, fazer um raciocínio com vocês que muitos médicos não conseguem entender. Vamos dizer que eu tenho uma vacina contra uma doença que seja 100% eficaz. 100% que fez a vacina não vai adoecer. E que na cidade ocorram 5 casos dessa doença por ano. Quantos casos eu vou evitar por ano? 5, não é?
Vamos dizer que eu tenho uma vacina que seja mais ou menos. A eficácia dela é 50%. 50% dos vacinados ficam bem protegidos. Só que acontecem 1000 casos dessa doença todos os anos. Quantos eu vou evitar? 500. Então, é isso que acontece com a vacina da gripe. Acima de 65 anos, ela é muito menos eficaz individualmente do que numa pessoa jovem. Só que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a doença é muito comum. Bom, tentando driblar essa questão da vacina não ser tão eficaz acima de 65 anos, os países desenvolvidos, para maiores de 60 anos, já usam uma vacina de gripe diferente, chamada high-dose. É a mesma vacina, com uma quantidade maior de pedaço de vírus que tem lá, né? Aqui no Brasil, a Sanofi Pasteur trouxe essa vacina, chama Efluelda, a indústria sempre inventa uns nomes fantásticos, né? Pouca gente sabe disso, tá? Então, eu, por exemplo, minha mãe, que tem 92 anos, tal, incentivo todo mundo a fazer a vacina do SUS. Agora, eu faço a vacina high-dose, tá? Porque a eficácia dela aumenta uns 24% na nossa idade, tá? Mas tudo bem, a pessoa não pode pagar por essa, não deixa de fazer a vacina do SUS, tá? Então, nós já falamos de Covid, já falamos da influenza e esse tal vírus sincicial respiratório. Gente, esse vírus é antiquíssimo. Lembram das epidemias de bronquiolite em criança? Isso vem desde que Cabral gritou terra à vista. Chega inverno em Belo Horizonte, interna aquele tanto de criança chiando e tal, né? Isso é causado pelo vírus sincicial respiratório. Só que nós descobrimos, como nós vimos nos dados de Belo Horizonte, que eles também agridem muito o maior de 60 anos. Tá? Então, ele é causa de doença respiratória grave nas crianças e nos idosos, nos dois extremos da vida, né? Já temos 2 vacinas para eles, uma já sendo aplicada, são ótimas. Ela é feita só com esses pedacinhos do lado de fora do vírus, não tem nada vivo, igual da vacina de gripe, né? Quando eu vejo um profissional de saúde falar que fez vacina gripe e gripou, dá vontade de eu sentar no meio-fio e chorar 3 dias, né? E eu costumo esquecer que eu fui professor um dia, né? Assim, e eu falava com os alunos, quando perguntar quem que foi seu professor de saúde coletiva, de infecto e tal, não fala que fui eu não, tá? Arruma outro, inventa outro nome, porque não faz nenhum sentido, tá? Você pode fazer vacina de gripe, leva uns 15 dias para te proteger, você ter gripe nesse tempo. Leva 24 horas entre você ter contato com alguém com gripe e gripar. A vacina não protegeu ainda. Ou pode pegar um outro vírus, né? Mas gripar pela vacina, impossível. Como é impossível ter infecção pelo VSR pela vacina. Atualmente, é uma vacina de dose única, por enquanto não faz todo ano como a vacina de gripe. Por que eu estou falando por enquanto? Ela está sendo usada há mais ou menos 2 anos no hemisfério norte, em massa. Tá? E o que a gente descobriu? Olha, por 2 temporadas do VSR, ela protegeu muito bem. Mas parece que daí para frente vai cair a proteção. Então, por enquanto é dose única, mas não é surpresa se o ano que vem eu voltar para uma palestra e falar, olha, depois de 2 anos você deve fazer uma segunda dose, ou 3 anos. Isso está sendo acompanhado, né? Então, é mais uma vacina para evitar a segunda causa de internação por doença respiratória acima de 60 anos, aqui em Belo Horizonte, como no mundo inteiro, que é o vírus sincicial respiratório, né?
é outra vacina. Então, a influenza é a vacina de gripe e o VSR é uma outra vacina. Eu estou evitando aqui os nomes comerciais, porque, como eu disse a vocês, a que nós temos disponível agora chama Arexvy. Isso lá no hemisfério norte faz um sentido danado. Para nós, esse nome, né? Não falar, é a vacina do VSR. Mas já está disponível. Então, nós já vimos que, muito importante, vacina da Covid, não. O SUS tem a vacina de Covid, tem de gripe, mas não tem a high dose para idoso e não tem sincicial respiratória ainda. Aqui, mais desculpável, porque é uma vacina nova, né? E um país grande como o Brasil, para você implantar as coisas, tem que ter muito planejamento. E o pneumococo em si, né? Então, nós vimos, é a bactéria que causa um número maior de pneumonias no nosso meio. Pneumonia por bactéria. A maioria das pneumonias são pelos vírus. Tá? Esse pneumococo é responsável pela maior mortalidade acima de 60 anos. Ele rivaliza, aí vai depender da virose que teve antes, com os problemas cardíacos, oncológicos, né? Em termos de doença infecciosa, é o agente mais importante que nós temos na nossa idade. Tá? A Sociedade Brasileira de Geriatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, todos recomendam que os maiores de 60 anos se vacinem contra o pneumococo, como é feito nos países desenvolvidos. Infelizmente, o SUS ainda não trabalha com vacinas pneumocócicas para idoso. Ele usa uma chamada vacina pneumo 23, mas principalmente para idosos que estão institucionalizados. Então, lá no dia a dia da estratégia de saúde da família, da unidade, não tem vacina pneumococo para idoso, infelizmente, né? Elas já são recomendadas pelas sociedades médicas. Aqui tem que, às vezes, a gente quer ser simples, mas é difícil fugir de alguma coisa técnica, tá? Porque quando chegaram as chamadas vacinas conjugadas contra o pneumococo, até os médicos falavam assim, para que eu vou fazer uma vacina 10, 7, 13, se eu tenho uma 23? Tem muito mais tipo de pneumococo. Só que essa 23, ela tem uma tecnologia que não dá boa proteção como uma vacina chamada conjugada. Tá? Tanto é que nas crianças, por exemplo, seja no SUS, seja em serviço privado, a gente só usa vacina conjugada, a gente não usa pneumo 23. Tá? Mas o que é recomendado hoje pelas sociedades? Você deve começar por uma vacina 13 ou 15, pneumocócica 13 ou 15, a partir de 2 meses você faz uma 23, e depois de 5 anos, outra 23. Por que começar por ali? Porque se você fizer a 23 primeiro, você tem que esperar 1 ano para fazer a 13 ou 15, senão dá interferência. Tá? Então, o ideal é igual está lá em cima, fazer uma boa vacina conjugada e depois complementar com a 23. Agora, em setembro, está chegando ao Brasil uma vacina que está sendo usada já há alguns anos no hemisfério norte, que é uma vacina de pneumococo conjugada 20 valente. Então, essa vacina vai ser dose única. A partir do momento que a gente faça essa 20, eu não vou precisar fazer 23 mais. Tá? Então, vai ser dose única. Mas ela ainda não chegou nas clínicas. Já está licenciada no Brasil, já está precificada, mas a Pfizer ainda não entregou no serviço. Então, vai ser um avanço muito grande para nós. Tá? O que nós estamos discutindo agora, em termos de sociedade, vamos ver se não coincide a pergunta, é se quem fez o esquema anterior
deveria ou não fazer uma dose dessa 20, independente de ter feito. Tá? Isso está em discussão, votação, são vários colegas no Brasil que discutem essas questões. A tendência é que sim. Eu, para mim, não tenho dúvida. Chegou o pneumo 20 lá, eu vou ver meu preço de funcionário, né? E vou fazer. Vai ter qualquer prazo para ele a pneumo 23 esse ano? Sim. Se acontecer da pneumo 20 chegar esse ano, não, o ideal é esperar um ano. Sempre que fez 23, esperar. Não por causa de reação, é porque a 23, ela atrapalha um pouco as vacinas conjugadas. Então, você tem que esperar um ano. Tá? Então, quem tomou a 23 há 3 anos atrás e não completou com a 13 ou a 15? Sim. O ideal é aguardar um pouquinho mais. O negócio de aguardar, a gente sempre tem medo de falar, né? Porque nós temos 13 e 15 lá, que são excelentes vacinas. A 20 aumenta um pouco a proteção, mas também não é nenhum... Então, fala com a pessoa, não, você espera, aí a pessoa tem uma pneumonia, né? Pô! Então, a gente fica numa situação, porque às vezes a indústria fala, não, em setembro está aí, até me contrata para fazer palestra de lançamento para os médicos em Belo Horizonte, e depois não entrega nada, e você fica lá com cara de tacho, né? Então, esperar com certa cautela, né? Mas realmente vai ser a melhor opção para o maior de 60 anos. Tá? Eu tomei a vacina há 13, tem um ano que tomei a Tranquilo. O que eu recomendo é, em vez de você fazer outra 23 daqui 5 anos, quando tiver passado um ano da 23, você faz a 20 e encerra a história. Vai ficar bem mais protegida. Tá? Que a tecnologia dessa vacina é muito superior mesmo. Nós estamos terminando, vamos ver. Bom, para terminar, sair das doenças respiratórias e ir um pouco para o herpes zoster, que para mim é a doença mais terrível que existe na nossa idade. Por quê? Tem doenças que são mais graves, mas são tão graves que eu vou estar entubado, sedado. Essa aqui não. Essa aqui eu vou estar consciente e sentindo uma dor horrorosa. Tá? Dor que os analgésicos comuns não melhoram, porque é uma dor que vem pela inervação. Então, não adianta tomar dipirona, Tilenol, não melhora. São medicamentos muito fortes, né? Então, o que é esse herpes zoster, que o pessoal costumava chamar de cobreiro? É uma coisa estranha que acontece na natureza. Nós tivemos catapora e saramos. Então, parece que nós resolvemos o problema. Só que esse traiçoeiro desse vírus, ele não vai embora. Ele vai lá para o nosso sistema nervoso central e fica quietinho lá. Quando eu tenho uma queda de imunidade, por exemplo, vou tomar um biológico por um problema reumático, vou fazer uma quimioterapia, ou faço 50 anos, porque aí a queda da minha imunidade é natural, ele faz o caminho contrário, vem pela inervação e faz o herpes zoster. Tá? Então, na fase aguda, bom, as estimativas, trabalho feito no Brasil, 95% de nós teve varicela. Portanto, 95% de nós pode ter herpes zoster. Tá? Eu acho esse 95% até muito pouco, porque nossa idade, todo mundo tinha varicela, né? E o que os americanos mediram é que 1 de cada 3 pessoas que tiveram catapora vão ter zoster durante a vida. Tá? Então, a gente pode dizer, 30% de nós aqui vamos ter zoster. Tá? Então, não é nenhuma raridade. A gravidade, porque uma característica, por que eu faço o diagnóstico de zoster com certa facilidade?
ele vem numa determinada região. O mais comum é aqui, ó, seguindo as costelas, assim, no tronco. Pode vir no rosto, pode vir no couro cabeludo. Dependendo da região, tem mais risco. Por exemplo, na face tem mais risco. Cometimento de nervo oftálmico, de outros problemas, né? Então, na fase aguda, começa a coçar, começa a arder, não tem muito sintoma geral, uma outra pessoa fala, um pouquinho de mal-estar, aí aparecem as lesões e começa a doer pra caramba. Tá? Bom, se eu dou sorte de ter o diagnóstico nas primeiras 48 horas, usa um antiviral que costuma melhorar a progressão dos zóster. Mas quase ninguém consegue o diagnóstico e começar a tratar nas primeiras 48 horas. E aí o antiviral não ajuda muito depois disso. Tá? Vai melhorar, só que a fase seguinte é a fase da neuralgia pós-herpética. O que é isso? A lesão sumiu, mas a dor fica. 3 meses, 6 meses, 1 ano. E é uma dor. Eu lancei essa vacina. 4 anos. Eu lancei essa vacina aqui em Belo Horizonte, um negócio enorme de médicos, né? Aí tem um pediatra muito amigo meu, foi meu preceptor na residência, falou: Zé, eu gosto demais das suas palestras, eu não perco, mas esse negócio de zóster você exagerou um pouquinho. Tá bom, né? Você achou? Achei. Falei, então vou ter mais cuidado, né? Passado uns 2 meses, ele me liga: Zé, minha irmã teve herpes zóster, ela mora lá perto de Barbacena. Zé, ela está desesperada de dor, já tem uns 2 meses, e não tem nada que melhora. Agora eu encontrei uma clínica da dor lá em Barbacena, de anestesistas e tal. Ela está indo para a clínica da dor para ver se melhora. Dói mais. Então, aí ele falou assim: ô Zé, desculpa, viu, você não exagerou, não. Então, tá bom. Não preciso rever muito. Só que, infelizmente, pode recidivar, porque no passado já houve a impressão que você tinha zóster uma vez. Hoje a gente sabe que isso é bobagem. Mais ou menos 5% das pessoas, em 6, 7 anos, podem ter zóster de novo. Tá? O que é terrível. E complicação de zóster não é só neuralgia pós-herpética. Por exemplo, o risco de derrame, acidente vascular cerebral, aumenta 63% no mês seguinte que você tem zóster. Por quê? Porque é uma inflamação, principalmente se foi cabeça e pescoço. Tá? Vejam, aumenta, não quer dizer que vai ter, nada disso. Mas, como eu disse a vocês, nós temos que ter aqui um pacto de verdade para um lado e para o outro. Ah, vacina dá reação, mas não dá reação nenhuma. Não, dá sim. Dói no lugar, algumas pessoas ficam com o corpo doendo. Tá? Lá, a gente vacinou milhares de pessoas no Pardini e eu não tinha percebido nada. Aí a Unimed BH liberou essa vacina gratuitamente para os médicos cooperados acima de 60 anos. Nossa, eles queixaram demais. Eu falei: ô galera mole, porque todo mundo, não, eu estou péssimo, tem 4 dias que eu não gosto. Falei, pô, mas eu acho que sei por que isso. Porque uma parte dos médicos foram muito expostos à catapora também. E o que eu atendi de criança de catapora na vida era do CGP, doidado, né? Então, a vacina vai ser mais reatogênica em mim do que alguém que tem uma imunidade menor do que eu e tal, né? Então, é uma vacina muito importante. Ela é uma vacina morta agora, porque tinha uma vacina anterior que foi retirada já,
que era viva, quem estava tomando imunossupressor não podia fazer, talvez quem mais precisasse não podia fazer, né? A vacina atual, ela não é viva, ela é recomendada a partir de 50 anos. Por que espera 50 anos? Porque zoster complicar abaixo de 50 anos é muito raro. É preferível você fazer numa idade que ele complica mais. Tá? Ela pode ser feita entre 18 e 50 anos, se vocês estiverem conhecidos e tal, mas quando ele vai entrar numa situação especial. Por exemplo, vai ser imunossuprimido, vai fazer um transplante, vai usar droga imunossupressora, você faz a vacina, procura fazer antes, mas pode fazer durante também, porque ela não é viva. Tá? E essa vacina também foi surpreendente. Um dos centros de pesquisas internacionais dessa vacina, que nos dá muito orgulho, né, é aqui na Santa Casa de Belo Horizonte. E uma das pesquisadoras responsáveis, doutora Cláudia Murta, que é infectologista, hoje ela não está mais na Santa Casa, está no Felício Roxo, nos dá muito orgulho, né? E pacientes acima de 80 anos já estão sendo acompanhados por mais de 10 anos, e a vacina mantém uma eficácia muito boa, que é raro na nossa idade. A maioria das vacinas, ela funciona pior na nossa idade do que funciona na criança. Mas essa vacina não, ela tem um funcionamento muito bom. Pois é, nós temos essa observação, já tem publicação de 10 anos, né? Inclusive pessoas de Belo Horizonte foram acompanhadas, agora está para publicação de 15 anos, já está uns 12 anos mais ou menos. Porque a gente não pode sacar e falar assim, protege 30 anos, porque ninguém que foi vacinado tem 30 anos de vacinação. Pelo que se viu até agora, as 2 doses vão dar uma proteção muito boa por toda a vida da gente. Não quer dizer que não caia a proteção, mas é muito boa. É uma vacina muito eficaz. E como é a antiga? Nós discutimos isso na Sociedade Brasileira de Imunizações, e a CIP, que é o órgão americano, também decidiu, porque lá é de saúde pública, né? E todo mundo decidiu recomendar revacinar, porque a outra vacina é boa, mas a eficácia dela é bem inferior dessa e a queda de proteção mais rápida. Então, a Sociedade Brasileira de Imunizações recomenda, foi o meu caso também, né, que os vacinados com a vacina antiga sejam revacinados. Tá? Bom, gente, não tem intervalo. Agora a vacina viva já foi retirada do mercado, deve ter 1, 2 anos. Não foi retirada porque ela era ruim, foi retirada porque, surgindo essa, não fazia sentido manter a outra, né? Ela é bem melhor. Então, quem teve herpes zoster, com essa vacina não precisa esperar, recuperou o zoster. Quem faz uso, mas eu recomendaria vacinar, tá? Porque a eficácia, ela cai, por exemplo, de 92% para 80% e pouco, durante o uso do imunossupressor. Só que o risco de você ter o zoster usando o imunossupressor é muito alto. Então, eu faria. Ela perguntou ali atrás, que eu pulei? Tá. Pode, deve, né? Então, concluindo o que a gente conversou, vacinar acima de 60 anos hoje é muito importante para a nossa proteção e é importante também em termos de saúde pública, né? Nosso país precisa avançar na vacinação nessa idade. As principais vacinas para nós, né? Covid-19, a vacina de gripe, a vacina VSR, as pneumocócicas e a zoster. Tá?
Então, essas são as principais vacinas que nós temos. Eu prometi para vocês meu e-mail, tá? joseriberro@grupopardini.com.br. Esse eu abro no celular o dia inteiro, que não para de chegar coisa nele o dia inteiro. Então, fiquem à vontade. Eu agradeço muito o convite e peço desculpas se eu alonguei, né, se eu cansei vocês, por favor.